Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui nessa plataforma incrível que é o YouTube e também o Spotify. Para você que nos acompanha no Spotify, né, só áudio, eu já peço que você reencaminhe esse link para o máximo de pessoas que você puder. E você que nos assiste aqui no YouTube, que consegue ver as nossas caras lindas e maravilhosas, eu recomendo que você faça a mesma coisa, que você se inscreva, deixe o like, comente. Meu Deus, faz muito tempo que eu não falo esse tipo de frase. Mas se inscreve, clica no sininho, aperta no sininho, ative as notificações e vamos que tem muita coisa boa ainda por acontecer e eu estou muito feliz, estou muito empolgado, apesar de que agora tem muito mais trabalho, né? Mas amém, glória a Deus, o Senhor capacita. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, para vocês que nos acompanham pela primeira vez, para quem não sabe ainda, né? Quem já é de casa já sabe, que nós temos aqui o Carioquês, que nos patrocina, né? Que traz aqui para nós os nossos salgados maravilhosos e deliciosos. Nós temos aqui o Carioquês, gente. O Carioquês, ele é o quê, Heitor? O que o Carioquês é? Ele mandou aqui o salgado, né? Porque ele já é de casa, ele tinha que mandar também os salgados, né? E ele trouxe aqui para o nosso caro convidado, que eu já vou apresentar. E o Carioquês, ele basicamente é uma empresa... Amigo, você já pode abrir e... Posso abrir? Pode. Ele tem uma empresa de salgados. Se você está em Portugal e precisa de algum salgado, sabe? O Carioquês, inclusive, ele tem um slogan que é o quê? Carioquês, jeito carioca de ser com o coração português. Olha que lindo, mano. E assim, se você é carioca, eu nem sei se carioca é de que parte do Brasil. Eu tô rindo aqui porque eu não sou ajeitado pra abrir as caixas. Eu tô doido pra rasgar isso aqui. Pode rasgar. Então vou rasgar, agora vai. Você devia ter feito uma foto para colocar no story. Mas prontos. É isso, pessoal. Se você está procurando uma empresa que faça doces, salgados, bolos, qualquer coisa assim para algum evento, você pode entrar em contato com o Carioquês. Ele está localizado ali em Sintra, no Alegro Sintra, no piso -1. Basta chegar lá. Enfim, também as mais informações aqui embaixo, pessoal. E nós estamos aqui nesse espaço lindo e maravilhoso que vocês conseguem ver. Para você que nos ouve ali no Spotify, eu já estou muito chique, já tem Spotify, né? Então, assim, para você que só nos ouve pelo Spotify, gente, vá no YouTube, vá no Instagram para você poder contemplar a maravilha que é esse cenário Naturiart Aqui Decor. Gente, pesquisem, tá? Naturiart.pt ou aquidecor.pt é uma empresa que Aqui Decor, eles fazem decorações, designers e essa coisa toda de interiores, e a Naturiart produz móveis de madeira. Esses móveis que vocês conseguem ver aqui, tão rústicos, que passam uma vibe assim mais... Enfim, pessoal, entrem que vocês sabem. Agora vamos finalmente à apresentação do nosso convidado. Misericórdia, muito tempo fazendo publi, mas é assim, episódio de estreia tem muita informação. Hoje nós temos ele aqui. Vamos lá. Ele que é da Esperança Church. Ele que é da Esperança Church. Mano, agora pensei numa outra coisa, mas enfim, para a gravação. Ele que é da Esperança Church, né? A Catedral Mundial da Esperança de Cascais, ou Monte Estoril, enfim, dá no mesmo. O importante é que é tudo igreja. Ele que é líder de jovens, ele que é quase pastor, ele que é esposo, ele que é filho. E ele também que é um liderado, né? Então, assim, enfim, tem muitas camadas. Ele também é ministro de louvor, é muita coisa, gente. Estamos aqui com ele. Heitor Silva. Fala, galera. Como é que vocês estão? Ninguém vai responder, não precisa perguntar. É verdade, né? É verdade. Respondi nos comentários. Nossa, já dá pra falar isso, eu é sou verdade. youtuber, pô. Eu sou youtuber. Prontos, amém, é isso. Deixem aqui nos comentários. Como vocês estão? Espero que bem, né? Amém. Heitor, vamos já começar com... Ai, meu Deus. Só para contextualizar vocês. Paulo, por que você não chamou o Heitor antes? Porque o Heitor, ele só quis vir. Vocês sabem, né? Ele é de Cascais. Por que vocês acham? Sou multiplataformas, né? Não, Tá ligado? não inventa. Ele só aceitou vir porque agora tem um microfone, tem um estúdio bonito. E tanto que eu nem queria trazer salgado para ele hoje, para ele baixar um pouco o nível, sabe? Para ele ser um pouco mais humilde. Ele é de Cascais, gente. Para quem não sabe, aqui em Portugal, Cascais é uma zona assim muito rica, sabe? Enfim, Heitor Silva está aqui pela primeira vez, depois de ter negado 5 pedidos
Cara, eu te convidei, misericórdia, eu te convidei, tô muito brasileiro, não, eu te convidei mais de 5 vezes e você não aceitou porque não tinha microfone. Nada disso, nada É disso. isso sim. Eu sou um Rodricaster de carteirinha, você sabe bem. Se não tinha esse nome, agora é o fã-clube Rodricaster, né? Imagina. Tô lançando aí o fã-clube. Né? Eu vejo desde os primeiros, então você não pode falar. E ele sabe que eu vejo, ele sabe bem. Ai, gente, mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal. Ele não veio porque eu mesmo não quis chamar, mas eu quis chamar agora. E amém, glória a Deus. Aí vai ter um corte na thumb, vai estar. Heitor não quis vir, porque não quis ir no podcast porque não tinha microfone profissional. Pois é, agora tem microfone profissional. Quem não sabe da história, vai lá no Instagram para poder ver e entender melhor. Heitor, vamos começar já com uma pergunta. Por que você ainda não, tá repreendido, tira esse ainda da frase. Por que você não desistiu do teu relacionamento com Jesus, apesar de tantas lutas que você já enfrentou e ainda enfrenta? Por que você não desistiu? Gente, né? Antes de responder essa pergunta, é um prazer estar aqui. Ah, não, pula essa parte. Todo podcast já faz isso. Eu não quero isso no meu. Já Mas responde. é um prazer estar aqui junto com o Paulo, dar os parabéns pela estrutura, por esse novo lançamento agora no Spotify, no YouTube. Parabéns, que Deus continue te abençoando aí. Né? Até parecer um pouco sério agora para as respostas. Mas por que não desistir, né? Como o Paulo falou, né? Muitos de nós às vezes pensamos, né, que quando nós aceitamos a Jesus vai se tornar tudo um mar de rosas, né? Vai ser um tempo sempre bom, de paz. Cara, a vida com Jesus, ela vai ter momentos sim de dificuldade, momentos de batalhas que você vai ter que enfrentar, mas o que não nos faz desistir é a esperança de nós estarmos com Ele um dia e sabermos que nós não estamos sós em meio às batalhas. Eu falo algo muito, e tenho isso muito no meu coração, que todo lugar que Deus me coloca, toda prova que Deus me põe, toda batalha que eu passo, o bom da experiência que eu tiro disso é que Deus nunca faz e nunca nos coloca em provas para nos matar, mas sim para nos ensinar algo, né? Então, por mais que seja eu que busquei a prova, né? Porque tem muitas vezes que é Deus que nos passa pela prova e tem coisas que são consequências de nossos erros, né? Então, há momentos difíceis que nós passamos que são consequências de nossos erros. E mesmo nessas consequências dos nossos erros, Deus nos ensina algo, né? Então, o que não nos faz desistir, o que não me faz desistir, é o amor, né, que eu tenho por Jesus, e eu coloco Ele sempre acima de todas as coisas, e o saber que eu não estou só. O saber que eu não estou só é muito importante, porque no momento que você se sentir só em meio às lutas e você esquecer de Jesus, é muito fácil você desistir. Mas se você está ali sabendo que Ele está ali do seu lado, fica bem mais fácil de você não desistir, né? Boa. Tanto que a palavra diz que bem-aventurados que choram. Eu amo falar esse exemplo porque eu aprendi com o Douglas Gonçalves, né? Meu líder também. Para quem não sabe. Aí ele uma vez estava a explicar sobre essa passagem que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E aí o questionamento que fica é, como eu serei? Porque quem não sabe, bem-aventurados é felizes os que choram. Então o questionamento que sobra é, como ser feliz se eu estou a chorar? Porque pelo contexto nós conseguimos perceber que se estamos a chorar, né, é porque não estamos bem, é porque alguma coisa está a acontecer. E a resposta que ele dá é que a alegria do evangelho, ela não está ligada à ausência de problemas, mas na alegria de sabermos quem está conosco em meio aos problemas. É isso aí. E a esperança e o cristão, ele ser tão apaixonado pela Bíblia, é muito importante no momento de luta, né? Porque nós nos agarramos em palavras que o Senhor tem ali para nós, né? A gente pode nos agarrar naquela palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E eu creio que nenhuma noite é eterna nas nossas vidas, né? Nenhuma noite vai ser infinita nas nossas vidas. Sempre há um amanhecer, né? A noite no nosso dia a dia não é infinita, né? Tem uma hora que o sol vai aparecer. E na nossa vida também é assim. Por mais que seja difícil, você tem difícil a sua casa, difícil o seu trabalho, uma hora vai amanhecer, né? Uma hora as coisas vão virar. E eu acho que nós temos que nos agarrar nisso, né? E em momentos de luta, saber que Jesus está presente e buscá-lo mais ainda, né? Buscá-lo mais ainda, estar mais aos pés de Jesus, porque se no momento de luta, que é o momento que eu preciso dele, eu me afastar dele, vai dar tudo eu estou ruim. indo no caminho totalmente ao contrário, né? Sim, já parar de falar. É o seguinte... Eu falei para ele me cortar, porque eu falo demais. Mano, esse podcast não vai ser normal igual os outros. Eu vou falar assim mesmo, e é sobre isso. Malta não, Heitor, agora me responde. Quando é que você teve a convicção do teu chamado?
Como é que você percebeu que, cara, eu fui chamado para isso? Porque você serve em várias áreas. É isso mesmo. A gente não para, né? A gente não quer se limitar a uma, né? A gente quer virar um multiforme. Mas eu, desde muito novo, né? Eu cresci na igreja, meus pais. Coloca o microfone mais perto da boca, mais na frente. Agora você desligou o microfone, Heitor. Você desligou o microfone, vai. Conecta ele de novo. Erros técnicos, malta. Enquanto o Heitor não fala, enquanto ele restabelece a conexão dele com o microfone... Voltei. Não. Agora o teu áudio parou. Agora você vai apertar aqui em confirmar. Agora você vai começar uma gravação nova. Agora vai, testa aí. Pronto. Voltei. Erros de principiantes, Cascais. né? Erros de principiantes. Mas como eu estava falando, eu cresci na igreja, né? Calma, vamos fazer um corte bom, porque já ficou uma bagunça. Heitor Silva, como você teve a convicção do teu chamado? Então, eu cresci na igreja, né? Eu, desde muito novo, sempre fui envolvido em igreja. E quando eu falo igreja, ali no prédio, né? E eu sempre fui muito ativo vendo os meus pais, e meus pais sempre me apoiaram muito. Mas há um momento de virada de chave, né? Igual, eu cresci na igreja, mas teve um momento de virada de chave, porque crescer na igreja nem sempre, às vezes, é sinônimo de você pertencer e estar mesmo íntegro, né? Integrado naquilo. Há um momento de virada de chave, né? Que eu começo a buscar mais a Deus, né? Ali quando eu acabo meu 12º ano, meu 10º ano ali, e eu começo a buscar mais a Deus em um encontro com Deus. Eu gosto muito de falar isso porque às vezes o jovem fica meio receoso, né, de estar presente em eventos assim como acampamentos e tudo. E eu já vi muitos testemunhos de pessoas que tiveram convicção da vida com Jesus através desses eventos, né? O evento ele pode te mudar, ele não vai te sustentar para a vida inteira, né? Mas ele pode girar uma chave em você. Então eu tive um encontro com Deus e ali foi mesmo um encontro com Deus, né? Que eu percebi que Deus tinha me chamado. Chamado para quê? Chamado para ter um relacionamento com Ele. Eu fui chamado para ter um relacionamento com Deus. As minhas vocações, eu teve vocações que eu já sabia que eu tinha, teve vocações que eu descobri depois do meu chamado, mas o chamado mesmo que eu entendi que eu tinha que ter um relacionamento com Deus e representar a Ele. Esse chamado eu tive ali por volta dos 15, 16 anos. Então, aí foi nesse momento. Então, basicamente, gastar entre aspas, tempo na presença do Senhor, faz muito sentido, porque quanto mais você passa tempo com alguém, mais claro você chama do porquê que aquela pessoa te chamou, você passa tempo... Enfim, chamado é isso, a resposta é essa. Gastar tempo na presença do Senhor. E agora, Heitor, você, como nós já mencionamos, você serve em várias áreas na igreja e tudo mais, essa coisa toda. Como você consegue se manter disciplinado e não falhar em algumas áreas? Não falhar não, você falha. Né? Porque a tua igreja é church que você não comete erro, você erra sim. Então fala para nós, como você consegue manter essa disciplina? Sabe, quando a gente tem muitas coisas assim, acaba que o tempo às vezes vai nos fazer ser enrolados em algumas coisas, né? Não sei por que você está rindo nessa hora que eu falei isso. Não tô, tô feliz né? por isso. Mas o acumular de coisas às vezes, né, que a gente quer fazer tudo. E o jovem, eu creio muito que quando Deus fala que, através da sua palavra, que jovens eu vos chamei porque vocês sois fortes, é por causa disso mesmo. O jovem ele quer fazer tudo, né? Ele quer tanto estar na mídia igual. Desde que eu comecei a fazer as coisas na igreja, eu aprendi a mexer em Photoshop, eu aprendi a música, eu aprendi a dar palavra, a ser líder de célula. Então, eu quis desenvolver isso. Você vai começar a falhar algumas vezes quando você tiver muitas coisas? Sim, porque nós somos humanos, né? E o nosso tempo ele é limitado. Então, uma das coisas que nós temos que fazer, e isso eu não falo porque eu já sei e eu faço tudo correto, mas uma das coisas que vai nos ajudar, e o nosso pastor da Esperança Church, ele fala muito isso, cara, confia nas pessoas e também entrega tarefas para pessoas. Né? Porque muitas vezes nós como líderes, você também como líder, e alguém que está ouvindo aqui, a gente quer reter o trabalho todo para nós. E liderança não é isso, né?
Liderança é você saber partilhar tarefas com pessoas. Se você for um chefe, top, pode ficar o cargo todo para você. Mas você não é um chefe. Na igreja nós não temos chefes, nós temos liderança. E liderança é partilhada. Então, para você evitar erros, e que vai acontecer, mas para você tentar evitar erros de planejamento, erros de organização, erros de tarefas acumuladas, partilha com pessoas, confia em pessoas. Né? Você teve um momento que você cresceu, que alguém acreditou em você. E do mesmo jeito que alguém acreditou em você, nós temos o dever também de acreditar em pessoas. Dever, essa é a palavra. Agora, Heitor, eu vou fazer uma pergunta para você e eu vou te deixar aqui sozinho porque eu preciso confirmar uma coisa. Então, eu tomo conta daqui, fiquem tranquilos. Sim, você vai responder. O que você como líder de jovens, né, e ligeira... Erro, pessoal que só está nos ouvir. Eu quase derrubei o microfone agora. Enfim, você como líder de jovens, né? E você está dentro dos jovens também, tipo, dentro, você está inteirado ali. O que você vê que falta nos jovens hoje em dia? O que você acha que falta e como podemos fazer para suprir essa falta ou fazer com que essa falta venha a desaparecer? Responde, eu vou sair daqui. O que falta nos jovens, né? O que está ausente nos jovens? Cara, eu acho que isso até respondendo Paulo, é uma realidade às vezes, de um local para o outro, né? O que pode faltar para mim pode não faltar para você. O que pode faltar para você pode não faltar para mim. Eu acho que o que vai sempre faltar, o que pode gerar uma falta é o não relacionamento com Deus, a falta de busca por Deus. Okay? Isso eu acho que não pode faltar em nenhuma. E se estiver faltando na sua, nós temos que buscar reconectar isso. Né? O que não pode faltar? Deus no meio da sua juventude. E o que falta às vezes? Às vezes a nossa atitude de querer mais. Mas isso, o jovem às vezes ele desconcentra porque ele está naquele ápice da vida que ele busca várias coisas. Né? Ele quer o sucesso profissional, ele quer o sucesso na sua vida romântica, ele quer o sucesso na sua vida na igreja, na sua família, ele quer o sucesso. Então, às vezes, sem percebermos, nós perdemos algumas coisas no caminho, né? E, igual a Bíblia vai nos falar sobre a dracma perdida, né? Uhum. Cara, e às vezes nós perdemos Deus em besteiras, porque a gente se importa mais com algumas coisas do que Deus. Então, o que não pode faltar? Deus. O que falta? O que pode estar tendo em falta, às vezes, é esse impulsionamento de buscar Deus em primeiro lugar. Cara, isso faz total sentido, porque eu lembro que o pastor Estevão Donato, né, ele uma vez disse que, eu amo essa frase, ele diz que quando nós colocamos Deus no lugar certo, automaticamente todo o resto se alinha. E faz muito sentido mais ainda, porque se nós verdadeiramente encontrarmos... É fato, todas as nossas necessidades, elas são supridas em Cristo. Absolutamente tudo aquilo que nós sentimos falta, tudo aquilo que, não sei o quê, em Cristo nós somos supridos nas coisas primordiais principalmente. Se nós temos Cristo, automaticamente nós temos tudo. Então, é como você falou, se às vezes falta só relacionamento com Deus, parece uma resposta superficial, mas não, é literalmente isso. Às vezes só falta, não é às vezes, geralmente só falta mesmo o relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro e profundo. A gente até vê o versículo na Bíblia, né, que fala que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu falo muito para os jovens que eu lidero e eu falo algumas vezes a frase que prefira, cara, viver a insegurança dos planos de Deus que viver a segurança das suas mãos. Pô. Sabe, às vezes você planeja e você pensa que essa é a sua segurança e pensa que os planos de Deus é uma insegurança porque você não vê o caminho. Cara, eu prefiro viver em segurança nas mãos de Deus do que o meu seguro, entendeu? E nós temos que... E é isso que você falou. Às vezes, o que falta é o mais importante para tudo se alinhar, que é Deus, pô. Que eu não viva os meus sonhos, viva os sonhos de Deus na minha vida. Que eu não viva os meus planos, mas os planos de Deus na minha vida. Os planos de Deus na nossa vida. E agora, eu posso fazer pergunta polêmica para você? Meu Deus do céu. Na verdade, não é polêmica. Não, pode ser polêmica porque você é brasileiro e eu sou angolano. Que isso fique bem claro. Angolano... para a gravação. Olha, é o seguinte. Não, vamos cortar assim, um assunto sobre chamado, Jesus e tal. Não, Jesus está sempre aqui. Isso aí. Mas vamos falar agora sobre ministério, louvor, adoração. Porque ele é multifacetas e eu tenho que aproveitar um pouquinho de cada área da sua vida. E você vai precisar voltar. Hoje é YouTube, temos tempo. Sim. 40 minutos. Não temos espaço suficiente para isso. Aí, então, a pergunta para você é, você faz parte do louvor, certo? Isso.
Vamos lá. Eu, Paulo. Não, vou começar com uma pergunta tranquila. Como é que você entrou no Ministério do Louvor, de forma resumida? Essa foi a minha das primeiras vocações, dons que eu já cresci, né? Depois, eu não sei se aqui tem isso, mas vai ter. Eu acho que vou te mandar uma foto minha, pra você pôr aí, ó, bum, assim. Não vou. Vai dar muito trabalho na edição. Uma foto. Mas eu com 4 anos, pô, eu tinha uma guitarra de brincar e eu subia pra cima do púlpito e já tocava com o pessoal. Não saía som nem nada, mas eu ficava ali e tal. Então foi algo muito natural e até por necessidade na nossa igreja. Já houve um momento de uma crise aqui em Portugal, ali por 2007, 2008, 2009. Misericórdia, você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos, sou de 98. Não sou velho, né? Mas aí teve uma crise nesse momento e aí muita gente que morava aqui em Portugal, que era brasileira, voltou para o Brasil. Então, sabe, uma banda que tinha 10 pessoas se resumiu a 2. Né? Aconteceu muito isso em todas as igrejas. Então foi nesse momento que o nosso pastor local começou a investir muito em crianças, né? O nosso pastor local investe muito em crianças, graças a Deus. Amém. Então, cara, por ali 8 anos, eu comecei a ter aulas, a gastar tempo, né? Porque às vezes a gente quer ter algo assim, mas não quer gastar tempo e é preciso de gastar tempo. Né? Então foi por volta desse tempo aí, 8 anos, eu comecei pela bateria, fui para o teclado, né? E foi isso. Ok, e hoje obviamente você já é bem mais maduro nessa área de louvor e adoração. Como você lida com a pressão de cantar aquilo que a igreja está a pedir e quando, vamos lá, óbvio que a resposta é simples, mas na realidade é um pouco mais complicado. Por exemplo, Deus está a te pedir para você cantar uma coisa e você sabe que a igreja está esperando uma outra coisa. Como você lida com isso? Sabe, a gente organiza muito o evento de jovens, o Aviva Conference, o Aviva Camp, e a gente tem uma ideia programada na nossa cabeça, né, que a galera gosta de pular, a galera gosta, então, igual esse ano, alguns aqui que acompanham também fazem parte do Aviva, né, e vários que é um público de milhões aqui, né, vai brincando. Amém, eu recebo. E, cara, a gente veio com uma roupagem totalmente diferente, né? A gente pegou uma música que não é normal dos jovens, né? Que não é um worship, e a gente pegou um pentecostal lá de trás, tipo Estla, Rose Nascimento, e para quem conhece aí, né? Anderson Freire, bum, no meio dos jovens. Cara, é a pressão de você fazer... A primeira coisa que você tem que ter quando você, às vezes, monta um repertório, quando você vai preparar o louvor da sua igreja, cara, nós fazemos, sim, e entenda bem, o louvor também para a igreja, né? O louvor também é para a igreja precisa cantar, mas a essência de tudo, cara, a essência de tudo é o que Deus quer falar naquele momento, né? Por isso que tem que estar tudo muito alinhado, louvor com pastor com louvor com visão da igreja, sabe? Você tem que estar muito integrado nisso. Quando a gente prepara algo e está alinhado, a pressão até é menor, mas quando a gente está totalmente desalinhado, a pressão é maior. Porque a gente vai querer cantar o que a igreja quer ouvir, mas talvez não é aquilo que Deus quer falar para a igreja. Então a gente tem que estar muito alinhado com a visão do que a gente está vivendo, o local que você está vivendo, né? Sim. É totalmente diferente eu programar um louvor para uma igreja brasileira, de uma igreja portuguesa para uma igreja angolana, como você falou aqui, é totalmente diferente, até ritmos, tudo, mas a mensagem que Deus quer passar para o povo, nós temos que estar muito ligados com eles. E é a prioridade, o que Deus quer falar sempre. Amém, glória a Deus. Então, ouvir sempre o Senhor e estar alinhado, acredito que seja o primordial. E agora, uma pergunta. Não, na verdade, uma pergunta. Talvez um zelo. Nossa, a palavra é de adulto, mano. Um zelo pela presença. Mas, enfim, vamos lá. Eu sinto muita falta, e falando da nossa igreja em específico, tá? Catedral Mundial da Esperança. Eu sinto muita falta de espontâneos. Ok. O que é que você tem a dizer sobre isso? Líder de adoração da Esperança Church. O corte, o que é que o Heitor é contra espontâneos? Brincadeira. Não. Claro que não. Eu estou a brincar. Não, mas falando bem sério, eu sinto falta de espontâneos. Não sou tipo, não, é mesmo só na nossa igreja. Não espontâneo, tipo de cantar, né? Aquele tempo e tal. Ok. O porquê, né? Igual a gente acompanha muitas igrejas, né? Que tem
eu acho que cada local tem o seu estilo, né? Eu acho que o estilo manda muito, entendeu? A igreja que se você cantar um hino de fogo, umas vão entrar no mover ali do Espírito Santo, outras vão apenas dançando, né? Dançando e não no mesmo espírito que outra congregação teria. Então, acho que há muitos estilos, não que não possa haver e que está certo ou que está errado, né? E eu acho que até pela a forma que cada igreja programa essa liturgia permite isso. Tá aí outro assunto polêmico que a gente vai falar. A forma que a igreja que programa uma conferência. Peraí, o louvor vai ser com tempo limitado ou a gente vai deixar um tempo mais aberto? O louvor tem tempo cotado ou temos que programar aqui as sessões dessa maneira? Então, eu acho que é muito por causa disso. É mais estilo, o estilo de como nós fazemos e também a programação, a maneira de como nós programamos. Agora, eu estou falando então que se o Espírito Santo mover e a gente limita o Espírito Santo por causa que a gente não tem Claro um estilo que não, de fazer? não é nem por aí. Não, porque se tiver esse tempo, amém, top, nós vamos ter esse tempo. Então é muito isso, né? Mas você já fez espontâneo? Já fiz. Eu gosto, eu particularmente gosto muito também. Né? Aí vai outra coisa, não é porque eu gosto que eu tenho que impor algo. Né? Fato. Isso é igual, não é porque, até voltando um pouco no repertório, não é porque eu gosto da música que eu tenho que colocar. Né? Por mais que seja desalinhada, eu gosto, eu amo, então eu vou fazer o meu gosto. Na igreja eu não faço o meu gosto, né? Na igreja eu faço algo que Deus derrama sobre nós e nós seguimos aquilo. Amém. Quando eu falei na questão da liturgia, eu sei que tem muita gente que olha a liturgia como uma forma de limitar o mover do Espírito Santo. Eu acho que existem dois extremos. Aquele extremo em que, nós temos uma liturgia, então nós vamos seguir à risca essa liturgia. Não importa o que está acontecendo, nós vamos seguir essa liturgia e ponto final, porque o culto tem que acabar nessa hora ou tem que começar nesse horário e ponto final, amém. E tem o outro que é simplesmente, passou da liturgia, também está tudo bem, não sei o quê, dane-se, ninguém mais tem vida e não sei o quê. Tem vários extremos. Então, traz o equilíbrio aqui para nós, sobre a liturgia do culto. Então, nós trabalhamos bastante com liturgia, né? Nós, como eu falo, nós em Aviva, né? O Aviva Jovem. E a liturgia não é algo que vai te limitar, ok? A gente entende que o Espírito Santo é muito organizado também no seu agir, né? Eu creio que Deus é muito organizado. Então, a liturgia até por isso, pela organização. Acho que tudo que diz... O nosso pastor fala algo muito legal, uma frase muito legal, que é errar em planear é planear errar. Né? Um vai e volta. Tipo assim, cara, se você não planeja, vai dar errado, cara. Se você quer errar, então não planeja. Né? Então, a liturgia ela é muito mais algo organizacional, mas não para limitar. É o que eu falei. Se tivermos ali algo brutal acontecendo, curas, ministrações, e a gente quiser continuar, a gente vai continuar. Entendeu? Mas o organizacional é muito importante no seu culto. A liturgia é muito importante, até para você. A gente recebe muitas pessoas de fora, né? Quando a gente faz a Aviva Jovem, são muitas pessoas de fora. Uma das coisas que a gente pensa é, cara, a pessoa vai ter que voltar para sua casa. Talvez a pessoa não mora onde você está fazendo culto, a pessoa vai ter que andar mais 2 horas. Então, cara, você vai fazer a pessoa ir embora 2 horas, a pessoa pode estar cansada, sobrecarregada, e você coloca até, às vezes, a vida da pessoa em risco, porque ela vai ter que conduzir mais 2 horas. E se ela está cansada por causa de uma desorganização minha, será que isso não tem que pesar em mim também? Então, eu vejo isso, a liturgia, como organizacional, mas nada impede o mover do Espírito Santo. Exatamente, até porque eu já via em finais de eventos em que a liturgia, liturgicamente falando, já tinha terminado, porém o louvor ficou ali e o pastor mesmo bem falou, se você quiser ir, pode ir, deu a benção apostólica, mas nós ainda vamos ficar aqui a ministrar e não sei o quê, e amém, é de cada um. Então, a liturgia, ela não é para limitar o mover do Espírito Santo, mas eu vejo que, se até na nossa vida, né, a nossa vida fora, nós planejamos, nós falamos, olha, nesse horário eu vou fazer tal coisa, a nossa agenda, vamos assim dizer, então eu vejo que é ok também nós termos uma liturgia no culto. O problema só chega quando, por exemplo, vamos supor, são 10 minutos de louvor. Aí
chega, dá 15 minutos de louvor. E não porque o ministro perdeu a hora ou algo parecido, mas é porque o fluir estava a acontecer e tudo mais. Mas se aconteceu o fluir e você fugiu da liturgia e aquilo se torna motivo, vamos supor, de reunião onde você levar bronca, eu acho que aí tem um problema. Mas quando, por exemplo, é mesmo irresponsabilidade da pessoa, aí, amigo, não tem muito o que falar. Porque eu acho que tem que ter um respeito tanto da pessoa que faz a liturgia, de entender o mover do Espírito Santo, e tem que ter a pessoa que está apresentando também, ela tem que ter o respeito com quem fez a liturgia, com quem gastou seu tempo ali fazendo também. Cara, aconteceu uma vez, legal, vai acontecer. Agora, também eu como o ministro de louvor, eu como o pregador, eu também tenho que entender que isso não pode acontecer todas as vezes. Tem que ter o senso, essa é a palavra. Igual, se eu vou ministrar 10 vezes, as 10 vezes eu passo mais 20 minutos do que tá. Poxa, mas alguma coisa está errada também. Deus, será que eu não consigo fazer o Espírito Santo agir em 20 minutos também? Frase polêmica. Tem muito disso. Cara, deixa eu me programar. Se eu sei que eu tenho 20 minutos, então eu não vou escolher 5 músicas e na quinta ministrar. Eu vou escolher 2 músicas e numa delas eu vou ministrar. Aí, se mesmo assim passar, poxa, foi talvez algo ali que o Espírito Santo carregou. Agora, se eu tenho 5 músicas para um espaço de 20 minutos e na última eu vou ministrar, cara, deixa eu te falar, talvez não foi o Espírito Santo, mas foi falta de organização sua, né? Pronto, faz muito sentido isso aí. Então, galera que é contra a liturgia, não é necessariamente você precisa ser... não é ser contra a liturgia, você tem que ver como é que a dinâmica ali está a funcionar. E, amém. E, Heitor, como é que você consegue, como é que você consegue não ser levado pelas músicas que estão na atualidade? Vamos tocar aquela música porque é a música que está a bater, que está na moda, que está no hype. Como você se guarda disso? Ou você não se guarda? Cara, eu sou muito de atualizar repertório. Eu sou de atualizar repertório. Mas atualizar repertório não fala que é música nova, entendeu? Sim. Posso pegar uma música antiga e atualizar o repertório. Cara, isso é muito bom, né? Porque, às vezes, e há um grande problema, porque, às vezes, quando você faz isso, toda semana música nova, a igreja não consegue te acompanhar, pô. Entendeu? A igreja não ouve música igual você, o ministro, ouve, não ouve qual você que escolhe música ouve. A igreja, ela ouve as músicas ali, que são normais, né, que você toca ali, que você apresenta para elas. Então, isso é um grande erro. Se você for levado pela emoção do tempo ali, às vezes você nem vai falar o que Deus quer falar com a igreja. Você só está tocando mesmo porque você gostou. Volta naquilo que eu falei. Você, cara, não toca aquilo que você gosta, pô. Você toca aquilo que Deus quer falar com o pessoal. O que Deus quer falar com a galera. Então, esse é um erro que a gente não deve cometer, cara. Não se leve pelo que está na moda, se leve pelo que Deus quer falar. Pelo propósito, né? Pelo propósito. E às vezes a música nem fala, nem é o propósito que você está vivendo. Aí vai o alinhamento novamente. Talvez a música que lançou nem fala nada o que você está pregando na sua igreja, o que é pregado na sua igreja, mas você coloca porque você gostou. Entendeu? Não faz sentido. Sabe uma coisa que me incomoda no louvor? Aí o corte. O que me incomoda... Misericórdia. Mas sabe... Não, porque agora tá no YouTube, qualquer pessoa pode pegar um corte e fazer uma besteira aí. Mas, joga enfim, na IA. Imagina, vão pegar um corte e vão descontextualizar. Misericórdia. Mas, amém, o Senhor nos protege. Meu advogado, é bom meu que Senhor. Ganha hype. Tô zoando. Cascais, gente. Ele é de Cascais, Esperança Church. Mas uma coisa... Nossa, esqueci. Não, uma coisa que... Eu ia falar o quê? Mano, tá vendo? Você não pode me distrair dessa... Cortei a frase polêmica dele, ó. Inteligente. O Espírito Santo, será? Mas enfim, Heitor. Mas uma das coisas que me preocupa, às vezes, no Ministério do Louvor... Não, eu ia falar uma coisa que me incomoda. Lembrei. Obrigado, Senhor. Mas uma coisa que me incomoda de verdade, às vezes, é quando o louvor não acompanha a palavra. Vai novamente do alinhamento, né? Da organização e a liturgia, novamente. Cara, será que quem fez o repertório, ele sabia o que ia ser pregado? Nossa, me dá um ódio. É a pergunta, é a pergunta, né? Talvez o cantor tá falando sobre você é o espelho, né? E a pessoa vai pregar outra coisa, né? Mas vai da liturgia, organização, isso manda muito, até na fazer o repertório e tudo. Amém. Já estamos aqui há mais de 30 minutos, então eu estou a controlar aqui. E assim, vamos finalizar, infelizmente, mas tem ainda 2 coisas. Eu preciso fazer aqui algumas perguntas em específico.
Mas, Heitor, me fala uma coisa. Em contexto Ministério do Louvor, né? O que é que te preocupa atualmente sobre o Ministério do Louvor? Não da igreja, da nossa... Não. No louvor em si, pelo movimento, pelo rumo que você tem visto que as igrejas têm tomado. O que é que te preocupa? Cara, o que me preocupa, eu até vou falar muito localmente mesmo, né, do que a gente vê. Cara, o Ministério de Louvor, e, e é muito, muito perigoso isso, é um lugar muito propício da pessoa crescer o seu ego. Entendeu? É muito fácil a pessoa deixar o seu ego se tornar maior do que a adoração que ele carrega no coração. Porque o louvor é um lugar de, entre aspas, destaque, né? É um momento de destaque, é um momento que você está ali, que as pessoas estão te olhando. Então, o perigo, e que nós temos que ter muita atenção, é de não deixar que seja o meu louvor, né? A minha voz, as minhas mãos, mas deixar ser guiado por Deus em tudo, né? Então, acho que um perigo muito grande no louvor é o ego. O ego, ele pode te acabar com você mesmo, né? E se você não tiver cuidado, você é levado, porque você ouve muitas palavras de elogio, entendeu? Isso te preocupa? Me preocupa. E eu falo isso muito até por mim, cara, né? E ninguém está inibido disso. Aquele é muito crente, então ele está inibido disso. Não, cara. Cara, até eu agora troco os papéis, né? Te pergunto, não é bom alguém chegar e falar, caraca, o Rodcast está voando, muito bom. Pô, aquilo, se você não tomar cuidado, aquilo cresce no seu coração e você começa, assim, envaidecer, né? E Paulo fala, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então nós temos que ter cuidado demais para não termos essa vaidade. Uma das coisas... já era para finalizar, mas agora eu tenho que complementar, porque faz sentido. Vai que você está nesse lugar em que você está no louvor ou em qualquer área servindo. Nem precisa ser um lugar de destaque. Qualquer coisa que você faça, que você fala, eu sou o cara porque eu faço isso, já está errado. Na igreja só acontece isso porque eu tô lá. Nossa, a pior coisa. Não, mano. Se você sair, vai vir outro melhor ainda. A forma que eu tenho de me guardar desse tipo de situação eu falei com algumas pessoas em específico, eu falei, mano, se em algum momento você vir em mim que eu tô agindo de uma forma tipo, nossa, eu tô a me achar o cara ou algo parecido, mano, me chama a atenção, pelo amor de Deus. Eu acho que eu acredito que uma das formas de nós lutarmos contra o ego é a submissão. É você ser capaz de se submeter a alguém. Mas também tem que saber quem alguém é esse, né? Porque vai que é alguém que só fala o que você quer ouvir, aí complica a vida. Então você tem que se submeter a alguém que você sabe que, cara, aquela pessoa pode te virar as costas que não, entre aspas, não vai fazer diferença para a vida dela. Sabe? É do tipo, se a pessoa tá te chamando a atenção, muitas das vezes, porque alguns é abuso mesmo, galera, mas se algumas pessoas te chamam a atenção é porque aquela pessoa se importa. A Bíblia mesmo fala que se o Senhor, ele repreende aqueles a quem ele ama, quanto mais nós que estamos assim perto uns dos outros... E prontos, amém. Agora vamos para a pergunta que a Ana Beatriz, a nossa querida líder, mandou para nós. Quais medos ou inseguranças que você enfrentou ou você tem enfrentado? É isso. Quais medos ou inseguranças você tem enfrentado, líder? Vulnerabilidade time. A gente peca... Eu, né? A gente não, eu vou pôr... Eu. O que me deixa muito com medo às vezes e que ainda é uma vulnerabilidade minha, às vezes é o gastar tempo com pessoas, cara. E isso é muito importante para um líder. Isso não devia ser não poderia ser, né? Mas às vezes a gente às vezes tenta fazer tudo, controlar tudo e muitas coisas fogem no meio dos dedos. Né? Dá para perceber, Heitor. Olha aí, cara. Tá mas é verdade. Heitor, vou te expor. Me responde. Fala aí. Quando foi que você passou mais de 30 minutos comigo sem ser por conta de algum serviço? Today. Exato. Mas hoje o propósito qual é? É o Rodrigues. Porém, entretanto, todavia, o fato de você estar aqui, isso demonstra que, de certa forma, você se importa. Entendeu? Porque senão você podia dar muita desculpa, tipo, mano, não vai dar, você podia enrolar, mas não, você está aqui. Mas isso é verdade que o Paulo fala. E às vezes o excesso de coisas que nós temos nos faz pecar muito nisso, né? E, cara, para que Deus nos chamou, né? Que a gente voltou lá no início, né, cara? Deus não me chamou para louvar na igreja, pô. Deus não me chamou para pregar na igreja. Aquilo é algo que eu faço, que eu gosto,
que eu gosto muito e não reclamo disso, porém, cara, Deus me chamou mesmo foi para manifestar a vida dele entre as pessoas, pô, né? Jesus, ele prega muito, sim, na Bíblia, sim, ele fala no Sermão do Monte, tudo, mas o tete-a-tete que ele tinha com as pessoas eram muitos, a gente vê. Então, é muito importante a gente, e isso é uma falha que nós cometemos, não só, eu acredito que não só eu, você que talvez está assistindo também, de pessoas, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive de pessoas falar assim, olha, tô saindo da igreja, tô saindo da juventude porque não me sinto integrada. Pô, isso é um tiro no nosso coração, né? Porque a gente não quer que isso aconteça e eventos, cara, não vai integrar pessoas, né? Cultos não vai integrar pessoas, ministérios não vão integrar pessoas. O que integra pessoas é o tete-a-tete, né? Então é uma zona que nós falhamos às vezes, que eu falho muito, né? Reconheço. Amém. Mas o Senhor, Ele vai te dar a capacidade para você melhorar. Eu acredito que você vai melhorar. Mas é aquilo, né? Oração mais ação, Heitor. E uma das coisas, só desculpa te interromper, uma das coisas que nós temos é reconhecer, né? Porque imagina, e reconhecer e fazer, né? E fazer, porque talvez você tenha a mesma coisa e não reconhece, né? Porque você pensa, porque você organiza muitas células, muitos eventos, você pensa, não, eu estou cuidando das pessoas. Cara, isso não é cuidar, entendeu? E outro assunto também polêmico. Mais Organizar 15 minutos? eventos. Não. Porque senão a gente vai dormir aqui e você precisa voltar, então tem que ter mais assunto. Mas é sério, você carrega muita coisa, você já sabe disso, por isso que eu não vou te enaltecer. Mas no sentido de elevar o ego dele, galera, tá? Nesse sentido, misericórdia. E assim, eu acredito muito que você vai melhorar, entendeu? Você vai melhorar. E você precisa voltar, porque ainda tem muitas camadas sobre você que nós precisamos aqui falar. Nós precisamos falar, por exemplo, sobre a questão da tua queridíssima Thaís, né? Sim, a gente precisa conversar sobre. A gente precisa conversar sobre as tuas experiências com Deus, como é que foi que você começou a perceber que era Deus a falar contigo, como é que você faz o teu devocional, como é que você prepara o louvor para ministrar uma palavra, como é que é o devocional em grupo, entendeu? Tem muito assunto que a gente ainda precisa abordar, mas vamos ver se ele vai aceitar a vida novamente, porque se calhar agora só que vai... tem microfone, meu vem. Eu acho que você só vai ver quando tiver o terceiro microfone, tiver um maquiador, essa coisa toda, né? Enfim... Misericórdia, mas amém. Nós te agradecemos, nós quem? Eu e a minha futura equipa, que é profética em nome de Jesus. Mas, deixa eu ver, tem algum recado que você gostaria de deixar? Manda um abraço, um beijo para alguém. Meu amorzinho, que deve estar vendo aí, a Thaís. Eu acredito, eu tô falando tipo se estivesse em live, né? Você que deve estar aí e tal. Mas comenta aí embaixo. Mas vou mandar um abração aí para minha esposa, um beijão para minha esposa, que me ajuda muito. Ela me impulsiona muito no meu ministério, né? Agora, a última pergunta que eu preciso fazer sempre é pro pessoal que canta, não fiz nos outros, mas enfim, né? A resposta você só tem que dar sim ou não. Você não pode justificar, Heitor. Heitor Silva, você cobra para cantar em outras igrejas? Sim ou não? Não. Amém. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui conosco. E nós... É simples assim. Pessoal, se esquecemos de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Não sei falar uma coisa mais misericórdia. Agora tá no YouTube, tem que ter uma postura diferente, né? Amém. E assim, galera, nós nos vemos no próximo episódio. Você que nos acompanha ali no Spotify, eu até faço uma voz mais de locutor, né? Você que nos acompanha ali no Spotify, eu espero que você tenha gostado muito deste episódio e que você seja edificado por cada palavra. Eu espero que esse vídeo, esse áudio tenha muitos cortes. Eu espero não ter preguiça de editar. Mas amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Nos vemos no próximo episódio. Heitor, você precisa comer frente às câmeras. Não vai falar, ele abriu, ele nem mordeu. Vamos lá então, ó. Coxinha. Eu vou fazer isso aí. Perto do microfone, amigo. Ai, meu Deus. Delícia. Guardanapo tá lá distante, enfim. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui no YouTube, no Spotify. E assim, maravilha. Eu espero poder continuar em nome de Jesus e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal.